Damos sequência agora ao tema, o medicamento homeopático. O primeiro caso que eu quero apresentar é baseado numa paciente que se submeteu a esse medicamento browniano. Ela tinha 19 anos na época, ela me procurou porque havia 2 anos que ela estava apresentando lesões de pele nos membros com um diagnóstico de líquen plano e bulimia. Então ela tinha compulsão de provocar os próprios vômitos após a ingestão de alimentos. Começamos o tratamento dela com Inácia B10LM10 e a resposta foi de uma melhora inicial das lesões de pele, com a recaída rápida, tomou uma nova dose e aí a melhora das lesões de pele estabilizou e foi evoluindo, tomou uma outra dinamização depois de algum tempo, aí aproximadamente 1 mês, tomou B10LM20 e aí a melhora da pele se intensificou, ela se sentindo muito bem, muito feliz, voltou a frequentar clube e isso lhe fez muito bem, mas os vômitos pioraram um pouquinho, mas o quadro emocional ela estava muito feliz com essa melhora das lesões de pele. Acontece que num retorno seguinte ela disse que tinham aparecido lesões nas faces e isso foi definitivamente um sinal de que ela estava num quadro de supressão, porque as faces nunca haviam sido acometidas em todo o período anterior. Então, a melhora dos membros subiu para a face, supressão clara, ela não chegou a melhorar dos vômitos que tinham até agravado um pouco. Para mim, esse caso exemplifica muito bem como que o medicamento browniano realmente tem um potencial e merece ser mais investigado para que a gente desmistifique a importância da sucção no processo de acúmulo de energia, que vai nos permitir usar apenas uma dose para o tratamento da pessoa. Temos um segundo caso que eu quero apresentar, mas não é movimento browniano. Envolve apenas o uso de dinamizações baixas, ainda com algum teor ponderal. Eu tenho trabalhado muito com esse tipo de dinamização, que eu já comentei com vocês. Um paciente de 45 anos tinha se submetido a uma cirurgia na coluna 6 anos antes, porque ele teve uma queda de um andaime e uma fratura na coluna. Então ele ficou sem trabalhar durante 4 anos, teve que mudar de profissão. Nos últimos 2 anos ele era vendedor ambulante. Nós temos aí uma questão já interessante, mas o que levou realmente à escolha do medicamento homeopático para ele, 2 coisas mais chamativas. Medo da violência. Ele quase não saía de casa, porque o mundo tinha ficado muito violento, ele evitava sair de casa em qualquer horário, mas particularmente à noite. Além disso, ele tinha uma preocupação um tanto obsessiva com o seu filho de 12 anos, que ficava sozinho em casa durante um período. E ele ligava muito para o filho, querendo saber se estava tudo bem. A preocupação principal dele, depois de uma consulta ou outra, ele conseguiu verbalizar da seguinte forma: medo que algum coleguinha vá até a casa onde o garoto estava, a casa deles, e faça alguma injúria, algum dano, alguma agressão sexual. É uma preocupação assim bem peculiar e nós podemos trabalhar com arnica nesse caso, porque tem a violência, tem o medo da agressão sexual. Se vocês olharem o estudo da matéria médica de Vitucas, vocês vão ver que ele foca demais nessa questão da arnica como sendo um medicamento para o medo da penetração. Mas é uma coisa muito mais ampla do que isso. A arnica tem a ver com o medo da invasão do seu espaço. Por exemplo, eu tive uma paciente que morava numa casa que era uma fortaleza, um conjunto sucessivo de grades que era quase impenetrável. Então nós temos aí uma coisa mais ampla do que a questão sexual, embora provavelmente a arnica seja
o medicamento mais frequente para esse tipo de transtorno, de fobia. Esse paciente tomou Arnica CH8 em doses repetidas. Na primeira quinzena, 1 glóbulo 3 vezes ao dia, e voltou depois de um mês para a consulta. Ele tinha melhorado, ele sentia muitas dores, que na verdade foi a queixa principal, dor na coluna, dor no corpo, e ele melhorou bastante dessas dores, ficou muito mais tranquilo, começou a sair para passear com a família, e aquela preocupação com violência ficou praticamente no passado, ficou muito mais tranquilo em relação ao filho, chegou a ponto de, numa outra consulta, ele dizer assim que tinha parado de fazer as coisas para o filho, por exemplo, pôr comida no prato para ele, porque ele já tinha 12 anos, e ele começou a achar que ele estava estragando o seu filho. Essas elaborações são muito importantes e são profundas, porque refletem a capacidade que a pessoa tem de enxergar de uma outra maneira as coisas do cotidiano, atitudes praticamente automatizadas, e ter uma alternativa, ter uma outra maneira de se posicionar e de se conduzir em relação àquilo. Esse caso ilustra muito bem, embora seja uma CH8, eu tenho casos com a escala decimal em terceira, quarta, quinta, e a resposta global acontecendo. Isso é uma questão muitíssimo importante para que a gente se coloque do ponto de vista da filosofia homeopática. Não é indispensável a gente ter altíssimas diluições para ter resposta global. Assim como eu disse no vídeo anterior, o ser humano é um ente muito complexo que é capaz de aproveitar estímulos materiais, energéticos e psicológicos para a sua vida, para o seu processo dinâmico, psicoafetivo. Muito obrigado, até a próxima. A seguir, a gravação terapêutica.